Prece de abertura. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a como luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Pai amado, nós te rogamos, Senhor, as bênçãos para o Evangelho do Lar. Envolva, Pai, os nossos corações, por vezes tão aflitos, ajudando-nos a encontrar a fé, a esperança. Ampara-nos, Pai, hoje e sempre. É o que te pedimos e o que te agradecemos. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos, item 18. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa guardará proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e vossa alma se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, em que às vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se detém firme em presença do inimigo pode fraquejar com o choque de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva a palma da vitória em um lugar glorioso. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde a vós a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, com justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão
centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Lacordaire, 1863. Esclarecimentos. Passagem do livro Jesus no Lar, capítulo 5, o servo inconstante. À frente de todos os presentes, Jesus narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre, em mármore varioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, deste modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também sem delongas, asseverando que não lhe era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou seu trabalho sobre as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, alegando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que os dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contrato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação
e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Prece final. Agradecimento a Jesus. Emmanuel. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, as bênçãos que recebemos de Ti. Te agradecemos, Pai, a vida e as dificuldades que enfrentamos para a nossa própria perfeição. Te pedimos, Senhor, a ajuda a todos aqueles a quem amamos, aos nossos familiares. Envolva-os, Pai, com as Tuas bênçãos, para que eles também possam estar junto a Ti. Amparados, Senhor, nesse momento difícil, ajuda-os, Pai, mantendo a sua saúde. Te pedimos também, Pai, por todos aqueles a quem não aprendemos a amar ainda. Ajuda-os, Senhor, para que eles também possam, junto a Ti, estar em paz e harmonia. Te pedimos, Pai, que fluidifique a nossa água, para que também possamos, durante a semana, receber a ajuda do nosso corpo. Auxilia-nos, Senhor, hoje e sempre, é o que te pedimos e o que te agradecemos. Permaneça conosco em nossos corações e a espiritualidade que nos acompanha sempre. Elevamos a nossa gratidão. Graças a Deus. Que o amor único de Deus envolva todas as almas para o bem.